falar sobre um assunto que eu acho muito útil, vejo muitas pessoas aí sofrendo por conta de amores que não deram certo. Tá? E pessoas que não conseguem se desapegar, né? Então muitas vezes você investe muita energia dentro de um relacionamento, você acredita muito que aquilo vai dar certo, você faz de tudo e a relação não dá certo. Nessa hora seria a hora de você virar a página, né, e conseguir se desapegar do apego que você criou em relação àquela pessoa, né, mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer isso. Nossa, vejo casos terríveis, né, a gente vê até em noticiário aí, né, quantas pessoas que chegam a cometer crimes por conta disso, né, gente que separou e aí o ex-marido aparece lá porque não quer que a pessoa seja feliz com ninguém, tudo isso baseado no apego, né. Então, primeira coisa, as pessoas confundem muito apego com amor. Muitas vezes uma pessoa diz que ama alguém, mas aquilo é um apego, é uma posse. A pessoa cria uma coisa ali que acha que aquela pessoa pertence a ela. E cria ali um elo que é um elo doentio. Normalmente, quando as pessoas começam a criar situações densas, depois que um relacionamento já acabou, às vezes já tem muito tempo, porque eu tô falando de relações que já acabaram há algum tempo, né, porque é normal, se você termina um relacionamento, você sentir uma dor durante um tempo, como se fosse um luto, né, dificilmente um relacionamento que era uma pessoa que você amava vai acabar e você vai sair soltando fogos, né, muito difícil isso acontecer. O que eu tô falando é de casos onde a pessoa acaba demorando mais do que o natural, né, para conseguir, de certa maneira, se desapegar da relação. Então, o apego, ele tem essa característica meio doentia e que as pessoas muitas vezes confundem com amor, né? Muitas vezes as pessoas se apegam às outras porque aquela pessoa supre uma carência dela, algum tipo de carência, né? Então tem pessoas, por exemplo, que querem alguém que cuide, alguém que tenha uma postura, às vezes até de mãe, às vezes até tem pessoas que veem uma relação que é algo totalmente doentio, um amor que é totalmente doentio, como algo satisfatório para ela, porque ali ela se sente amada com aquela doença, porque ela teve uma ideia, às vezes na infância, de que amor era isso, porque assistiu o pai ou a mãe ter esse tipo de comportamento e isso cria um apego, que às vezes ela não consegue se livrar de uma relação, inclusive enquanto está na relação e aquela relação já não está dando certo, né? Então existem os amores que não deram certo e que mesmo assim as pessoas não conseguem se desapegar, e existem os amores que não estão dando certo e que as pessoas não conseguem pôr um ponto final. Então eu diria que esse vídeo serve para os dois casos, né? Então o primeiro ponto, observar se aquilo que você sente é amor ou é apego. Quando você estava com essa pessoa, ou agora, se você ainda está com essa pessoa, você se sente feliz? Você se sente completo? Você se sente pleno? Você consegue se imaginar, ou conseguia se imaginar que você ia ficar com aquela pessoa sempre? Que aquela pessoa realmente era alguém que tinha a ver com você? Porque muitas vezes quando a gente observa que não tem uma dessas características, ou seja, você não se sentia tão feliz assim, às vezes aquela relação era realmente um apego, não era uma relação que te completava, né? Não que nós vamos sempre procurar o outro para nos completar, tá? Então eu tô dizendo completar no sentido de ser uma relação onde tem afinidade. Nós somos seres que devemos ser inteiros em si mesmos, e esse é um dos grandes problemas que as pessoas encontram em relacionamento, que é elas irem buscar dentro do outro um buraco que elas não têm. E esse é um dos motivos pelo qual as pessoas não se desapegam, porque às vezes você não tem uma característica, por exemplo, você é uma pessoa que não se sente segura em si mesma, aí você encontra uma pessoa que se sente segura, que confia em si, aí você fica com aquela pessoa porque aquela pessoa tem algo que você nunca conseguiu ter, e quando você está com aquela pessoa você se sente daquela maneira. Ou pior, muitas pessoas não se amam verdadeiramente, e aí o que elas vão buscar no outro? O amor que elas mesmas não têm. Essas pessoas normalmente nenhum relacionamento vai ser satisfatório. Por quê? Porque o fundo do problema da pessoa é ela se amar, então ela precisaria primeiro se amar para aí poder se relacionar positivamente com os outros, porque se ela não se ama, ela vai ser sempre um estorvo na vida das pessoas, ela vai ser sempre uma pessoa insegura, sempre uma pessoa criando questões. Por quê? Porque ela sempre vai ver que algum problema o outro não gosta tanto dela, por mais que o outro demonstre que gosta dela, sempre vai achar que não gosta. Por quê? Porque ela mesma não se gosta, então ela fala, poxa, se eu não me gosto, se eu não sou boa o suficiente para me amar, por que que o outro vai gostar de mim? E aí esse raciocínio acaba trazendo questões aí. Então,
por que eu tô colocando muito a dinâmica do relacionamento em si? Porque o apego começa não quando termina, né? O apego começa normalmente durante a relação. É óbvio, né, gente? Sempre tem exceções e tem pessoas que só começam a gostar dos outros depois que termina, né? Então, aquelas pessoas que quando não podem ter, que quando a pessoa termina, aí a pessoa, eu amo e tal. E que isso não é amor, é ego, é orgulho. Porque a pessoa não consegue aceitar que uma outra pessoa seja capaz de rejeitar e não querer. E isso mexe com o ego e a pessoa fica doentia naquela situação por uma questão egóica e não de amor, e é capaz às vezes até de prejudicar o outro porque ela quer provar pro ego dela que ela consegue ter de novo aquele ser que um dia não quis mais, né? Situação extremamente comum, muito problemática, e que existem muitas pessoas que vivem a vida inteira nisso. Só gostam quando levam fora, só gostam quando é difícil, e isso são questões egóicas e que são muito interessantes de serem trabalhadas, inclusive com terapia floral, quando uma pessoa tem essa questão, porque são questões realmente de fino trato, tá? São questões que a gente tem que ir ali fundo, às vezes se está no mapa astral, em relação com questões com pai e mãe. Então, terminou uma relação, passou, acabou, já deu o período do luto, primeiro ponto, não vai ficar falando da pessoa para os outros. Então para de comentar com os outros, olha, fulano, acabou, pede para os amigos não comentarem mais. Se você tem uma relação com outro que tinha 1000 álbuns de fotografia, Facebook junto, a pessoa no seu Facebook, deleta essas coisas, avisa a pessoa que você vai se afastar, se você vê que está tendo essa dificuldade, que você prefere não falar mais, corta. Tá? É aquela história, cortar o mal pela raiz. Isso eu digo quando você está tendo dificuldade, tá, gente? Se você termina numa boa com uma pessoa e ficam amigos, não existe necessidade de fazer isso, né? Se você terminou e desapegou e ambos entenderam que aquilo não era mais positivo, você não precisa cortar a pessoa, inclusive aquilo pode se tornar uma amizade. Normalmente quando era um amor saudável, uma paixão, uma coisa que não foi pra frente, é isso que acontece. Esses que às vezes ficam difíceis é justamente porque tinha alguma coisa às vezes um pouco negativa demais ali no meio, porque mesmo que você tenha tido um grande amor pela pessoa e aquilo não deu certo, você vai desejar o bem para a pessoa e falar assim, bom, amei a pessoa, pode ser que até ame ainda, mas eu quero que essa pessoa seja feliz, até por esse amor que eu sinto. Difícil, né? Às vezes isso, porque as pessoas ficam com o apego, com a posse. Por isso que eu disse no começo que é muito importante diferenciar o que é amor do que é apego, porque as pessoas misturam demais. Né? Você vê as músicas que a gente escuta hoje em dia de amor, e as que mais fazem sucesso são todas de apego, e tem aquela coisinha, né? Eu queria, você não quis, agora eu também não quero mais, e isso vende que é uma maravilha. Por quê? Porque as pessoas são muito, agem muito dessa maneira, então elas se identificam com isso, né? Quem nunca foi abandonado, né? São raras as pessoas que nunca foram abandonadas, e aí essa pessoa, ela já foi abandonada e um dia ela também quer dar um troco e dizer, agora eu não quero mais, né? E isso a gente escuta desde músicas aí mais populares hoje em dia até músicas clássicas, né, como Chico Buarque, né, e esse é um tema muito usado, né. Então, primeira coisa, não falar mais, evitar, pedir para as pessoas não comentarem mais sobre o assunto, não ficarem perguntando, acabou, gente, não quero falar mais. Tudo que lembrar, tira da frente. Qualquer coisa que lembrar, tira da frente. Outro ponto importante, tá pensando demais na pessoa? Então, pô, sábado à noite sozinho pensando na pessoa, vai fazer alguma coisa. Ou se você não consegue em casa sozinho, se você é uma pessoa que não gosta da sua própria companhia, e se você ficar vendo um filme ou lendo um livro, isso vai te dar um pavor estar sábado em casa, sai com um amigo, vai fazer alguma coisa, vai espairecer a sua mente. Não necessariamente já buscando um novo amor. Tem pessoas que acreditam muito naquela frase, né, que a Rita Lee canta numa música, né? Doença de amor só cura com o outro. Eu diria que talvez doença de amor só cure com o outro no último plano, mas não no começo. Por quê? Porque no começo pode ser até pior. Porque se você gosta mesmo de alguém e você tá com uma dificuldade de esquecer, às vezes você ficar com uma pessoa pode ser uma fonte de comparação terrível. E aí você vai ficar com outra pessoa e você vai falar, nossa, com ele era melhor, ele tinha um cheiro melhor, eu gostava mais do jeito dele, eu combinava mais, a situação era melhor. Pronto, aí você vai pro fundo do poço, porque aí você vai falar, nossa, nunca vou encontrar alguém, meu Deus, e agora? Que preguiça até eu encontrar uma outra pessoa. Então eu acho que o período de luto, assim, um determinado período de luto pode ser, digamos assim, natural. E eu acho que esse período de luto, às vezes é interessante que você também se estenda em não já sair ficando e procurando outras pessoas, principalmente
principalmente se aquela relação foi muito intensa, se realmente aquela relação tinha sentimento, porque as pessoas não são substituíveis assim, que você consegue, ai, terminei agora, já no outro dia vou me apaixonar por outra pessoa, deixa eu substituir logo. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então, assim, termina um relacionamento pra não ter que encarar a sua própria solidão, porque às vezes as pessoas não gostam de ficar consigo mesmas. Então, terminou um, já tem que arrumar outro, porque eu não vou aguentar ficar comigo mesma. Então, deixa eu já tapar o buraco com outro ser humano pra matar a minha carência, senão eu não vou me aguentar sozinho. E isso acontece demais. E piora a situação, porque muitas vezes você envolve um outro ser humano numa história que você não tá aberto ainda, e depois você vai ter que chegar pra esse outro ser humano e falar, olha, eu não estava bem preparado ainda pra isso, tentei usar aqui, tapar um buraco, mas isso não... E aí você magoa uma outra pessoa. Então eu acho que existe um tempo, tá? Então essa dica que muitos dão, né, já correr atrás e a fila anda, eu acho que ela é muito delicada. Eu acho que isso só deve ser algo isso é algo positivo, isso pode ser algo buscado depois que já passou esse luto, que você já tá gostando de ficar bem consigo mesmo, e principal, depois que você já apreendeu o que aquela relação tinha que te ensinar. Aquela relação não deu certo. E aí vem a coisa, acho que mais importante para você liberar uma relação e esquecer uma relação que não deu certo. Seja ela uma relação do passado ou uma relação que está ocorrendo. Por quê? Tente entender por que essa relação não deu certo. Anote no papel. Por que isso não deu certo? O que da minha parte não joga só culpa no outro? Porque a gente tem mania de dizer, ah, não deu certo porque o outro era isso, porque o outro era aquilo. Aí a gente tem uma lista, né? O outro que era o nosso amor se tornou, assim, a pior pessoa do mundo. Isso acontece muito, né? As pessoas, né, cuspindo no prato que comeram. Então coloque num papel tudo que você fez que colaborou para a relação não dar certo. Então, eu fui assim, isso aqui eu busquei assim, a outra pessoa, por outro lado, fez isso. O outro não vai servir tanto, porque o outro é o outro, ele só vai mudar quando ele quiser. Mas você, aquilo tudo que aquela relação te ensinou, ou seja, tudo que você errou naquela relação, pode servir para que na próxima relação você não cometa os mesmos erros. E, consequentemente, isso pode ser um impulso para você, de certa maneira, se sentir mais feliz e liberar essa relação. Por quê? Porque essa relação te fez crescer. Na medida em que você olhou para esses erros e viu, puxa, essa relação não deu certo e eu tive colaboração com isso porque eu cometi tais e tais erros, talvez você sinta esse impulso de felicidade por falar, puxa, mas eu aprendi. E agora eu não vou mais fazer isso. E você pode sair mais forte, mais feliz, porque aquela relação, apesar de não ter dado certo, ela deu certo por um tempo e ela te fez crescer. O grande problema é que as pessoas terminam os relacionamentos jogando às vezes a culpa só no outro, só o outro é culpado, só o outro errou, já saem querendo colocar uma outra pessoa no lugar, elas nem veem onde elas erraram nesse relacionamento e vão acumulando, vão substituindo um por outro sem nunca ver o que elas erraram, sem nunca crescer, e aí vão repetindo relacionamentos que não dão certo sempre pelos mesmos motivos, porque são padrões delas que elas não querem transformar e que elas não estão querendo nem ver, porque elas estão preferindo jogar a culpa no outro e rapidamente já correr para outra pessoa para suprir a carência. Então fiquem bem atentos aí com essa dinâmica, tá? Terminou a relação, tá tendo dificuldade além do normal, além do luto natural de você ter terminado um amor para esquecer aquilo, faz a listinha. O que eu tenho que aprender com isso? Onde eu errei? Não vou mais fazer isso no próximo relacionamento. E deseja o bem pro outro. Para de falar do outro, libera o outro, tira tudo que lembra do outro, ore. Se nem fazendo isso você conseguir, peça a liberação pro outro. Imagine o outro longe, uma técnica boa também, imagine o outro indo longe, sendo feliz. Por mais que seja difícil imaginar o outro abraçando outra pessoa, amando outra pessoa, realmente vivendo a vida dele da forma que não conseguiu viver com você, faça esse exercício também, porque muitas vezes as pessoas se prendem pela posse, então às vezes nem gosta mais, mas aí não quer liberar o outro, porque imaginar o outro sendo feliz com outra pessoa já dá um piripaque, né? Então faça esse exercício de liberação, porque quando você prende o outro, você fica preso, né? Eu falo muito isso, que tem muitas pessoas que já fez trabalho, porque o outro deixou de gostar e vai tentar fazer amarração pro outro. Essas pessoas, elas que ficam presas, porque inevitavelmente o feitiço volta pro feiticeiro, não tem jeito. O que você faz pro outro volta pra você, isso é uma lei, gente, do universo. Você fez uma amarração pro outro, quem vai ficar amarrado é você.
Não tenha dúvida, as pessoas que já fizeram isso é só olhar que vão ver que a coisa voltou para si. Uma pessoa tem que estar com você porque ela te ama verdadeiramente, porque ela gosta da sua companhia, porque ela tem afinidade com você, porque vocês se complementam, porque vocês têm uma causa real de estarem juntos. Então fiquem muito atentos também com soluções fáceis, né? Ai, então eu vou trazer o outro de volta. Tem gente que faz isso e fica esperando, né? Então faz e fica, não, uma hora vai voltar, né? Quem sabe, e quem fica preso é a própria pessoa. Então realmente relacionamentos que não estão dando certo ou que não dão certo, alguma coisa tem. Então primeira coisa é não falar mais sobre isso, evitar, cortar o assunto, tirar tudo que lembre da frente e, obviamente, aprender as lições. Né? Segundo ponto, aprender as lições, anote as lições e a partir daí cresça com essas lições, tá? Terceiro ponto, orar, imaginar essa pessoa sendo feliz, liberando essa pessoa, e se nem assim isso ajudar você, o quarto ponto é realmente pedir ajuda para ter uma liberação, pedir para o seu eu superior, aceitar que aquilo tá indo além da conta e pedir para o seu eu superior, que é a sua alma, para te liberar daquela energia do apego doentio, né, que muitas vezes as pessoas chegam muito longe por conta desse apego. Por isso eu achei importante gravar esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado aí as pessoas que estão passando por esse momento, ou que algum dia possam vir a passar e que aí já tenham aí alguns posicionamentos em relação ao assunto. Muito obrigada pela atenção. Namastê.